primeiro tempo, 0-0, intervalo, Filipão resenha. O Elton fala que o Filipão é um filósofo da bola. Aí resenha no vestiário, o time volta, amarrado no segundo tempo, 0-0, 37 minutos do segundo tempo. Bola levantada na área, Kardec, bem! Atlético 1-0. O jogo vai desenrolando, Palmeiras em cima para empatar, o Everson pega daqui, pega de lá, pula daqui, pula de lá, 1-0, acabou, tempo normal. Penalidades máximas. Palmeiras abre a cobrança, Everson pega. Atlético vai lá, converte a 5-4, Atlético passou de fase. Isso que eu tô falando é que eu só tô imaginando, viu, gente? Mas a Thaís conta mais, veja aí. As coisas não estavam funcionando, a bola não entrava, o time não vencia, a torcida estava na bronca. Mas a vitória contra o São Paulo trouxe um ânimo diferente. Agora é hora de deixar a euforia de lado e focar na decisão desta quarta contra o Palmeiras pela Copa Libertadores. A equipe alviverde largou na frente. Agora, para se classificar, o Galo terá que vencer por 2 ou mais gols de diferença em pleno Allianz Parque. E a pergunta que a massa atleticana não para de fazer é: será mesmo possível? Nós estamos perdendo. Está 1-0 para o Palmeiras e nós temos uma boa equipe, respeitamos o Palmeiras, mas sabemos que temos condições de reverter, temos condições de jogar de igual para igual. Em busca de uma revanche após ter sido eliminado por 2 anos consecutivos na competição, o Atlético, apesar do momento de instabilidade, conta com um trunfo especial. Ele mesmo, Luiz Felipe Scolari, especialista em Copas. Mais ou menos, mais ou menos. Não seja assim tão modesto, professor. Você é sim e eu posso provar. Foi campeão em 95, em 99, vice-campeão pelo Furacão em 2022, quando ainda exercia o cargo de diretor. E por falar em Copas, eu já estava me esquecendo, ainda teve a Copa do Mundo de 2002, né? Que o técnico alvinegro entende muito de mata-mata, todo mundo já sabe. Mesmo com um mau momento, é preciso respeitar. E além da vitória, um bom sinal de recuperação é quando jogadores até então questionados ou pouco utilizados começam a entrar e dar conta do recado. Coloca-se o Patrick corresponde, coloca-se o Edenilson corresponde, coloca-se o nosso goleiro e ele corresponde plenamente, um rapaz que vem sem jogar há uns 3, 4 meses. Então, mais um ano. Com todas as forças reunidas e a confiança lá no alto, o time está focado em um só objetivo. Até porque, de viradas históricas na Libertadores, o Galo entende bem. Nosso objetivo é sair com a classificação. Possa ser que não venha acontecer, mas tenho certeza que vamos dar 1000%. Vamos dar nosso sangue lá dentro para poder garantir essa classificação que a gente tanto deseja, tanto almeja e não tem nada perdido ainda. E o time já sabe o tamanho do desafio que terá em campo. Para esse jogo, o meia Zaratio segue fora, tratando uma lesão na coxa esquerda. O goleiro Everson volta após cumprir suspensão no jogo contra o São Paulo. O zagueiro Bruno Fux e o atacante Eduardo Vargas viajaram com o grupo e podem voltar a ser relacionados após se recuperarem de lesão. Felipão já antecipou que não deve promover grandes mudanças e a principal dúvida fica no meio-campo. Caso o Johan não reúna condições físicas de começar jogando, os substitutos devem ser Igor Gomes ou Patrick. Sendo assim, a equipe que vai a campo deve contar com Everson, Saravia, Rabelo, Gemerson e Guilherme Arana, Otávio, Bataglia, Johan ou Patrick e Pavon, Hulk e Paulinho. Já o Palmeiras tem a vantagem, joga por um empate. Abel Ferreira terá mais uma vez força máxima e deve manter a escalação utilizada no primeiro jogo, no Mineirão, que contou com o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, na frente Arthur, Rony e Dudu.
Então tá aí, eu contei o que vai acontecer logo mais, o restante nós vamos contar aqui agora com Euler. Euler, The Son of the Wind está conosco aqui. Abre para nós aqui, abra KTO.com, porque Euler, o filho do vento, ele vai falar o que vai acontecer, porque ele também sabe preconizar. KTO.com, você vai acessar lá, tem mais de 18 anos, acessa lá, porque a múltipla, eu vou te dar agora o caminho de ganhar uma grana gostosinha no azeite. Vamos lá, vamos montar nossa múltipla aí, Andrezão. Então você foi lá, KTO.com, abriu. Você vai, esportes, pimba, caiu. Vamos lá, Palmeiras e Atlético. Euler, boa tarde, bem-vindo. É seco no palpite. Boa tarde, você já falou o cenário todo aí. Eu tô viajando um pouquinho, mas tudo bem. Eu vou falar com você, eu também estou na torcida para que realmente essa decisão vá para os pênaltis e o Atlético passe. Então, vitória do Atlético, segundo o Euler. Tá valendo classificação também. Bota os dois, 6 bota e 10, vitória. mas vai no resultado do jogo aí. Vitória do Atlético e classificação do Atlético. Foi. Isso. Tá, agora vamos aqui. Vamos fazer uma múltiplazinha, porque com R$10 aqui, ó, tá dando o quê? 104. Tá bom, né? Tá bom, mas pode ser melhor. Agora vamos seguir numa múltipla aí, André. Vamos em outro jogo aí. Busca lá, clica em cima, Libertadores, Boca e Nacional. Pode seco aí, Boca. Independente Del Valle de Esporte Pereira, Thiago Fernandes. Del Valle. Irmão, não tem nem que ver. Del Valle. Palmeiras e Atlético, já fomos no Atlético. Vamos pegar os jogos também. Vamos na Sul-Americana. Vamos pegar os jogos de hoje. Sul-Americana, Goiás e Estudiantes de La Plata. É outro, eu não vou. Então, esse jogo aí vai ficar empatado. O Estudiantes já fez o dever de casa, ganhou de 3-0 e esse jogo é empate. Pô, palpite, Valuzeiro. Guarani del Paraguai, Botafogo, Valuzeiro. Botafogo. Botafogo. Então aí, ó, colocamos quanto? É que quando você coloca para qualificar e para passar, traz uma série de apostas, entendeu? Então talvez a gente possa tirar ali só para que o público entenda melhor. Ou então tirar a qualificação, né? Tirar a questão da qualificação do Atlético. Da qualificação? Isso. Opa! Aí, ó. Opa! Essas são todas as apostas. Metemos vintão, tá dando 910, pô. Nossa. Você colocar R$20 e bater 910, já paga o almoço, hein? E que almoço, da turma toda aqui, né? Paga. Então é isso aí, nós estamos montando uma múltiplazinha na KTO. KTO.com, onde a diversão acontece. Tem mais de 18 anos, vai lá, faz o cadastro. Aí no cupom você digita DONOSMG, que está em verde aqui, e vai brincar. Não tira dinheiro das suas obrigações do dia a dia. Não, aqui é para brincar. Tira 5, coloca aqui, 10, 20 e vem brincar na KTO. A diversão acontece, os jogos ficam muito melhores, muito mais divertidos. E olha, a interação com o site é bem diferente dos demais, gente. Aqui é fácil de mexer, as odds estão muito melhores do que as demais. É fácil de você operar, de você mexer, suporte 24 horas. Meu Deus, isso é bom demais. É KTO.com, onde a diversão acontece. Euler, o filho do vento, está aqui. Eu já contei um pouco da história do que eu acho que vai acontecer, mas eu tenho errado tudo, torcer para não errar desta vez. Você jogou nos dois times. Eu perguntei aqui, quem que perguntei que esteve aqui? O Lincoln. Eu perguntei ao Lincoln assim, Lincoln, você jogou no Atlético, jogou no Palmeiras. O Atlético no Brasileiro, embora tenha vencido no final de semana e venceu bem o São Paulo, o jogo agora é de Libertadores, porque não é simplesmente vencer o Palmeiras, é ser obrigado a vencer o bom, o excelente time do Palmeiras. Mas por que você está acreditando que pode acontecer, Euler? Então, HG, mais pelo fato da história do Filipão. O Filipão, assim, ele tem esse feeling para uma Copa, para as Copas, e principalmente da Libertadores. Veja bem, na minha opinião, o Atlético Paranaense ano passado é mais fraco do que o Atlético. Seguramente. E com o Atlético Paranaense, o Filipão levou o Atlético à final da Libertadores. Então, assim, a estratégia que ele, com toda certeza, vai levar para esse jogo, pode ser que dê certo. A gente já viu o futebol, Valu, tantas vezes nos pregar peças. Ontem, por exemplo, eu não imaginei nunca que o Inter conseguisse fazer 2-0 e levar a decisão para os penais. Aliás, depois sofreu o gol e a decisão ir para os penais. Eu nunca imaginei. Quando fez 2-0, ele já me surpreendeu demais, sofreu o gol, falei, depois daquele gol ali, vai para os penais, aí, cara, o seu comportamento, seu psicológico não existe mais. E os caras foram 200 cobranças, eu nunca vi aquilo, trocar de lado, né? Gastaram a marca da Cal ali, tiveram que mudar de lado.
o cara do River foi bater, deu um bitoque. Meu Deus do céu. Por que você acredita? Fora do ar a gente estava falando aqui, você não é de fazer média, mas por que você acredita que hoje o Atlético vai passar, o Valuzeiro? Não, boa tarde. Eu acredito que seja possível, na verdade, né? Porque, cara, é o jogo de Copa, eu falo sempre que ele tem esse algo especial. Ontem a gente viu uma noite, podemos citar também a classificação do Bolívar diante do Atlético Paranaense. O Atlético precisa de acertar um jogo. Claro, isso tem que ser paralelo também com o Palmeiras não estar em um grande dia. Então, o mais importante, eu acho que o River Plate, eu tenho essa admiração pelos clubes argentinos, especialmente o River Plate e o Boca, porque independente do que aconteça na partida, eles conseguem manter um nível de concentração. O River Plate estava perdendo a classificação até o final, só que eles se mantiveram, eles nunca se desorganizaram. Essa que é a questão. E o Atlético não pode se desorganizar nem minimamente hoje, em nenhum momento, Verdade. Porque o Palmeiras é uma equipe... O River Plate ontem faz o 2-1 e daqui a pouco, até comentei com um amigo meu, ir para os pênaltis já ficou vantajoso para o Internacional, que eles criaram 2 oportunidades ainda de empatarem o jogo. Então, eu acho que a palavra hoje para o Atlético é se concentrar ao máximo e, independente da medida que for passando o tempo, não abandonar o plano para a partida. É que para ser organizado, para se desorganizar, precisa ser minimamente organizado. Eu não acho Sabe? que no último jogo teve minimamente assim, organizado, Thiago, diante do São Paulo, com Não, é que sinceridade. eu tô lembrando do jogo contra o Palmeiras, quarta-feira passada. Eu achei o aí você Atlético esquece. completamente Não, desorganizado. eu tô com você. Cara, é um jogo do Você mesmo... não acha que tem do mesmo Você não acha exercício que tem e um nível quê de de concentração. um quê de queda psicológica pelas desclassificações contra o próprio Palmeiras? O momento do Atlético estava ruim. Aí isso também você não acha que pesa mesmo num grupo tão experiente, Thiago? Ô, HG, eu acho que talvez o Euler pode responder isso melhor do que eu, sabe? O pesa jogador de aqui é fato- você, ele é jogador, irmão. Não, ele entende bem mais do que eu sobre isso. Mas eu acho que o que pesa ali, HG, é desorganização. E aí, cara, honestamente, aí eu acho que qualquer um que entenda minimamente consegue olhar para aquele time de quarta-feira passada e ver que era um time completamente desorganizado. Um meio-campo que não dava combate, mesmo com 2 volantes. Um meio-campo que não criava, mesmo tendo o Zarate. Um ataque em que o Hulk tinha que fazer pivô o tempo inteiro, não conseguia sair da área em alguns momentos. E aí você matava simplesmente seu melhor jogador. Então o Atlético estava completamente desorganizado. Se for o Atlético do jogo contra o São Paulo, eu acho que é até possível, de fato, que o Atlético consiga uma classificação. A questão é, o que me faz acreditar que vai ser o Atlético do jogo contra o São Paulo? O que te faz acreditar? Nada. Cara? Porque nos últimos 11 jogos tem um bom jogo. Então você acha que hoje é limbo? Eu acredito que o Atlético vai ser eliminado. Tempo Eu normal, torço para que o derrota? Atlético consiga se classificar. Não, eu acho que nem vai para os pênaltis, não. Acho que o Atlético não se Nossa, classifica. eu estou sentindo um desânimo Eu absoluto. estou bem desanimado. Um pessimismo tremendo mística, no Mas eu Atlético. entendo, já desisti essa dela. Eu larguei, colocação. Paulozinho. Eu entendo essa colocação do Thiago e acredito que muitos torcedores do Atlético também estão com esse ponto, pelo seguinte: o Atlético precisa fazer a melhor partida dele no ano, que a gente ainda não viu. Porque se você pegar qual foi a melhor partida do Atlético no ano, aí muitos vão falar assim, contra o Milionários. Jogar igual jogou contra o Milionários possivelmente não é o necessário para bater essa equipe do Palmeiras por 2 gols de diferença. E como o Palmeiras hoje ele tem que apresentar um pouco abaixo daquilo que ele vem apresentando para o Atlético pegar e superar essa equipe. Eu vejo hoje, tecnicamente, psicologicamente, o time do Palmeiras melhor que o do Atlético. Em todos os sentidos. Hoje, se você pegar um montante, todos os torcedores do Atlético que estão acompanhando a gente, eu acho que eles vão entender o que eu quero dizer. Se você pegar 10 mil reais e falar assim, fulano, você só tem uma ficha para gastar. Em quem você gasta essa ficha? É no Palmeiras. Mas estamos falando de futebol, onde nem sempre o provável vem a acontecer. Então é nisso que o torcedor do Atlético tem que se agarrar, porque é futebol, porque é esporte. Porque se a gente for pegar números, dados e estatísticas, vai dar Palmeiras. Até levando para o lado do o Atlético pode quebrar uma escrita que nunca aconteceu na história. Pois é, nunca aconteceu na história de jogos internacionais, seja em Conmebol, Sul-Americana ou Libertadores, do Atlético perder o primeiro jogo em casa
e virar essa partida fora. Se lembra muito, mas o Atlético é o time das viradas impossíveis. Ele perdeu jogando na casa do adversário e veio para cá para virar um jogo. O jogo de hoje é, historicamente, um dos mais difíceis já nos 115 anos do Atlético. A gente vai continuar nesse assunto, Valu. Só vou dar um recado aqui, mas eu, sinceramente, eu brinquei aqui na abertura e tal. Acho muito difícil que o Atlético vença o Palmeiras e, bom, para classificar no tempo normal, muito difícil e tal. Mas é que o futebol, ele nos prega ao longo... E seria para mim até, de certa forma, algo muito anormal, tá? Uma vitória do Atlético. Uma classificação, ganhando no tempo normal, depois passando nos pênaltis. Eu acho que quase um milagre, mas eles acontecem no futebol. Eles acontecem. E se o Atlético tivesse vencido aqui por 1-0 o Palmeiras, já estaríamos aqui dizendo que seria difícil segurar. Tendo perdido, aí é complicado. Você tem que ser obrigado a vencer o Palmeiras, vai ter que sair para o jogo, você vai dar espaço. Então eu estou muito curioso para o que vai acontecer logo mais e que tipo de esquema o Filipão vai montar e que tipo de preleção, que a gente não vai saber, o Filipão fará. É que se classificar, a gente seguramente vai ter imagens da preleção. Se não, nós nunca vamos saber. Mas eu fico muito curioso para saber onde ele está se apegando e se ele pode, de repente, mudar alguma coisa no time para logo mais. Enfim, vamos continuar nesse papo daqui a pouco, porque agora eu quero falar de juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Eu aqui mais cedo, tomando um café com ele, perguntei a ele sobre o carro que ele estava aqui. Ele disse, Everton, eu comprei o carro, parece que eu estou pagando 2. Falei, você já pensou em fazer uma consulta para saber se há juros abusivos embutidos no seu contrato? Ele disse, não. Eu falei, então faz. Pega o telefone, chama aqui, 2566-2701. Olha, suas parcelas estão muito altas, estão atrasadas, o banco não te dá sossego, ligações indesejadas, intermináveis, o tempo todo, falando de busca e apreensão do seu carro. Não devolva para o banco. Fala com a gente vai dar um basta nisso e vai virar esse jogo. Você vai ligar agora para 2566-2701, 2566-2701 e a gente vai fazer uma consulta para saber se há juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Se detectarmos os juros abusivos, você pode inclusive receber o que você pagou de forma indevida, 80% você pode receber de volta. Então não perde tempo não. A consulta é de graça, você vai perder tempo, 5 minutos, só para saber. Então chama agora, 2566-2701 ou aponte sua câmera para aquele QR Code, fale com a Solução Consultoria e faça como os nossos telespectadores aqui. Olha aqui, ó, saldo devedor, quitação. Saldo devedor, quitação. É um absurdo isso aqui, pode ser o seu caso. Então faça contato e faça também uma consulta para saber se há juros abusivos. Continuando no Atlético, Valu pediu a palavra. Valu. Por exemplo, a missão do Olímpia contra o Flamengo amanhã, nunca ela é... Eu acho essa missão do Olímpia quase surreal e está palpável. Defensores del Chaco é um estádio muito hostil. O Olímpia está a um gol de vencer o Flamengo por um gol de diferença para conseguir levar isso para os pênaltis. Só lembrar que 21, para mim o Atlético jogou muito mais nos 2 jogos em que encontrou com o Palmeiras. Lá ainda em São Paulo, o Palmeiras praticamente amarrando o jogo aqui, venceu no gol qualificado e uma falha do Natan. 2022, o Atlético amassa o Palmeiras, faz 2-0, podendo fazer 3, 4, toma um empate improvável. Lá em São Paulo, o Atlético tem 2 jogadores a mais por um bom período. É onde o Cuca disse aquele absurdo para mim, né, que ficar com 2 a mais, enfim. Então, assim, o futebol ele é cheio dessas histórias. Esse ano o Atlético, neste momento, muito desacreditado por vocês, pelo menos, eu falo, o jogo de Copa, eu sempre olho para ele diferente, amigo. Sempre, de repente o Atlético, na minha opinião, nem precisa de ser a melhor atuação. Você coincide um Atlético eficiente que foi lá 2 vezes e guardou, e um Palmeiras com um monte de chances e que não guarda, o jogo de Copa... E isso eu tô falando de algo real, tá? Não tô contando historinha, algo que pode acontecer. Exatamente, algo real, viu, Thiago? Não sai da realidade, não. Eu falo, mas eu vendo a sua explanação, eu fico lembrando dos 2 jogos de 2021 e 2022. O Palmeiras, por mais que tenha jogado pior do que o Atlético, ele pra mim era muito mais organizado do que o Atlético é hoje. Mas o que contou mais, Thiago, foi a eficiência do Palmeiras. Eu concordo com você. Mas eu acho que a você. Organização, na hora que você tem organização dentro de campo... Você tende a estar mais perto da eficiência. Eu concordo com você. Independentemente de você ter ou não os melhores jogadores,
é possível que você consiga bater um time mais forte. E o Atlético foi mais forte que o Palmeiras, de fato. Eu concordo contigo, estou contigo nessa. O Atlético, principalmente no jogo de 2022, quando ele abre 2-0, né? Absurdo. Podia ter E ganhado acaba o tomando primeiro empate e tal. Abriu 2-0 e poderia ter feito, como o Valu falou, até 3-4. mais. Então, principalmente em 2022, acho que o Atlético tinha chances reais e palpáveis ali de avançar e ir longe na Copa Libertadores. Só que hoje, cara, eu tô ainda, reitero, eu tô desanimado pelo contexto, pelo que eu tenho visto. Claro, o time pode chegar lá hoje e mostrar completamente diferente, jogar muita bola e classificar. E que bom seria se o Atlético conseguisse calar minha boca. Mas hoje eu não tô tão animado quanto eu já estive com esse Atlético. Ô, Euler, num caso como esse, você perdeu o primeiro jogo por 1-0. Você não pode chegar no jogo de volta desembestado para cima do Palmeiras. Os treinadores normalmente, em casos como o de hoje, você acha que o Felipão orienta de dar uma segurada no primeiro tempo e não sofrer gols e depois no segundo tempo partir para o tudo ou nada? Normalmente é assim que eles fazem? Cajé, deixa eu falar uma coisa aqui. Você montou um cenário aí pro jogo. Lembra lá no início? Completamente maluco, mas tudo bem. Não é maluco. Você acha que não? Nós estamos vendo aqui falar sobre a organização do Palmeiras. Qual a forma que eu tenho para poder ganhar do Palmeiras? A primeira coisa que eu tenho que tentar fazer é justamente isso, desestabilizar o Palmeiras. Eu tenho que buscar isso, fazer isso acontecer. O cenário do Palmeiras hoje ele é completo, favorável ao Palmeiras, porque tudo que ele queria era ir para casa já com um resultado, para fazer com que o adversário, e o Abel se joga muito em favor, em função do adversário, são poucos os jogos que o Abel propõe o jogo, mas ele joga muito em função do adversário. Então é possível esse cenário para tentar desestabilizar, porque à medida que vai passando o tempo, pode ser. O Botafogo ganhou do Palmeiras assim. O Botafogo ganhou dentro do Allianz Parque, do Palmeiras, e você vê que a partir das substituições, o Palmeiras começa a se desorganizar no jogo contra o Botafogo. Então é possível esse cenário acontecer e é possível que seja uma boa estratégia para que o Atlético possa tentar faturar isso aí. Que Os não vai ser treinadores normalmente pedem um cuidado maior para, de repente, o time chegar vivo no segundo tempo? Isso é habitual? Nós ganhamos uma Libertadores com o Filipão falando, a gente perder de 1-0 aqui, em casa a gente reverte. Se a gente conseguir segurar esses caras e perder até de 1-0, em casa a gente... O Tele Santana também, na Libertadores de 94, foi assim. Então, ou seja, não deixa de ser uma estratégia que você possa montar para poder... Então, Wilma, mas aí não é uma situação um pouco diferente? Você lembrou de dois grandes feitos, que foram as viradas em 99, a virada também em 93. Em casa, né? Aí era em casa. Qual o tamanho do peso para os atletas quando é você perder em casa e ter que tirar a diferença na casa do adversário? Por isso que eu disse que o cenário é perfeito, porque isso tinha que ter acontecido, na minha opinião, por exemplo, até um 0-0 aqui seria mais favorável para o Atlético. Tem um amigo meu que estava falando comigo ontem, não vou falar quem é, porque se o patrão dele ficar sabendo que ele está falando comigo, vai ficar chateadinho. Estava dizendo para mim assim ontem, se o Atlético tivesse ganhado por 1-0 semana passada, eu estaria mais preocupado. Mas por quê? Porque a pressão seria muito maior. Eu falei, não, mas a pressão para o jogo de logo mais, o jogo de amanhã à noite, é muito maior. Você vai ser obrigado a vencer. Mas você entra como derrotado. Todo mundo está achando que o Atlético já foi. Está todo mundo colocando o Palmeiras na próxima fase. O Oba-Oba está montado pró-Palmeiras. Aí eu comecei a pensar se tinha assim, muito sentido nisso. E o Oba-Oba está montado pró-Palmeiras mesmo. Só que não está montado pró-Palmeiras para um time que é mais ou menos, não. O Oba-Oba está montado para um time que é bom demais, é muito bem treinado, é muito ajustado. E tem um monte de jogadores decisivos lá, pô. Exato. Entendeu? Então, mas será que entrar como franco atirador não é melhor? Não vou dizer que é melhor, a pergunta aí seria uma pergunta tosca. Entrar como franco atirador não reduz um pouco da pressão, Thiago Fernandes, jogador? O HG, eu não sei se entrar como franco atirador reduz a pressão, porque o Atlético tem uma pressão muito grande justamente por causa da temporada que o Atlético vive até agora. Hoje existe a pressão por causa do Campeonato Brasileiro, existe a pressão por causa da eliminação na Copa do Brasil, existe a pressão para que o time chegue um pouco mais longe nessa Copa Libertadores.
Então, eu não acho que isso reduz a pressão do Atlético, não. O torcedor do Galo vai cobrar e vai querer que o time passe, independentemente da situação e da fase que o time vive. A pressão de jogar no Atlético, ela sempre vai existir. A pressão de jogar num clube gigante sempre existirá. Então, eu acho que reduzir pressão, cara, honestamente, não é algo que vai acontecer no jogo de hoje. Ô, Thiago, e cai num contexto também, desculpa, HG, é pela forma que o Atlético perdeu o jogo no Mineirão. O Atlético, ao meu ver, foi um time que o torcedor saiu de lá sem aquele sentimento de nossa, se tivesse acertado aquele lance, se tivesse feito isso. O Atlético não fez nada, absolutamente não competiu para fazer o torcedor ver além, ver algo além. Então, qual Atlético que vai estar em campo hoje? Principalmente quando você tem um adversário que fez o Atlético ser nulo no jogo em casa. Ó, eu tô inclusive, o pessoal tá assistindo a gente aqui falando assim, impressionante o desânimo do Thiago Fernandes. Que isso, Thiago? Eu tô desanimado mesmo, acho que dormindo num colchão. Vou acabar com você.